Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. As crianças vão para a administração deles, também receberão a palavra do Senhor. Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje à tarde eu consegui ajeitar um negócio no YouTube. Eu fiz uma playlist com todas as mensagens da exposição de Atos por ordem de publicação. Então tem lá da primeira até a 30ª já. Nós tivemos 30 mensagens nessa exposição do livro de Atos, e elas estão em ordem lá no meu canal no YouTube. Se você entrar numa playlist, elas estão todas em ordem. Então, se você perdeu alguma ou quiser ouvir todas elas, você consegue executar uma após a outra na sequência, lá no meu canal no YouTube. E aí você pode compartilhar com outras pessoas, não é? Para que a gente consiga chegar mais longe. Muito bem. Fique em pé se você puder. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, a partir do verso 1. Diz assim o texto sagrado: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio? Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande mandar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto, um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Senhor, estamos diante da Tua palavra, santa, perfeita, eficaz, absoluta, inerrante, infalível, suficiente para nós. Precisamos de graça e misericórdia da parte do Senhor, para comunicar com clareza e com poder a Tua palavra. E precisamos também ser tocados pelo Teu Espírito, para que o nosso coração seja quebrantado, e em sendo quebrantados, nos arrependamos dos nossos pecados, e tendo nos arrependido, que tenhamos a força e o poder necessário do Espírito Santo, para colocar em prática aquilo que Tu trataste conosco nesta noite. Pedimos a Deus: fale conosco. Não merecemos, não temos mérito algum, nem podemos oferecer nada em troca da Tua palavra nessa noite, mas clamamos por misericórdia e graça. Para a Tua glória oramos, agradecidos. Amém. Assentai-vos. Glória a Jesus. Voltou. O apóstolo Pedro estava na cidade de Jope. Já tinha ressuscitado a Dorcas, a Tabita, e estava passando um tempo com aqueles irmãos ali, vivendo uma nova experiência na casa de um curtidor, um homem que não poderia viver dentro da cidade por 2 motivos. Um, porque curtir couro, quem já passou perto de curtume aqui alguma vez? Não é? É um trabalho que
ninguém quer perto, né? Porque é um mau cheiro terrível, né? Curtume cheira muito mal. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar perto do curtume. Então precisava para fora da cidade. Mas esse não era o principal e nem o maior motivo. O maior motivo é que todo judeu que tocasse morto ficava impuro. E o curtidor, ele trabalhava com morte, trabalhava com sangue, não é? E era um trabalho considerado indigno. Mas Pedro resolve ficar na casa desse homem. Um homem que muitas pessoas não queriam por perto, talvez o próprio Simão cheirasse mal devido ao trabalho que se fazia. Não se dispunha de todos os produtos de higiene e limpeza que nós temos hoje. Mas Pedro se dispõe a se hospedar na casa desse homem. E Pedro está lá, na casa do Simão. 50 quilômetros dali, um outro homem também estava fazendo trabalho do Senhor. Um homem chamado Cornélio. A Bíblia chama esse homem de temente a Deus. Ele não era judeu, não era um homem convertido ao judaísmo. Cornélio não havia sido circuncidado, muito provavelmente. Quando um gentio aceitava a fé judaica e queria se tornar judeu, ele precisava se circuncidar. Ele era chamado então a partir daí de prosélito, alguém convertido à religião judaica e que cumpria todos os preceitos da lei judaica. Mas Cornélio é chamado nesse texto de um homem temente a Deus. Eram pessoas que criam na fé judaica, eles criam na lei de Moisés, eles criam na lei de Deus, reconheciam o Deus dos judeus como o Deus verdadeiro. Geralmente eram pessoas que estavam cansadas de tanto paganismo, cansadas de tantas divindades do panteão da mitologia romana, da mitologia grega, pessoas que não suportavam mais aqueles sacrifícios vãos que os pagãos ofereciam. Então eles aceitavam a fé, mas não se convertiam totalmente. Eles não se deixavam circuncidar. Eles não podiam entrar no templo, eles não podiam participar de todos os aspectos da fé judaica, mas eram pessoas que criam no Deus de Israel, eram pessoas que tentavam, à medida do possível, e até onde podiam, até onde a religião permitia, participar da fé dos judeus. Cornélio era um homem assim, um homem que, juntamente com toda a sua família, fazia esmolas, dava esmolas, praticava o bem, ajudava as pessoas e orava a Deus. Era um homem de oração. Apesar de não ter se convertido totalmente à fé judaica, era um homem de muita oração. Um homem importante. A Bíblia diz que ele era um centurião. O centurião era responsável por uma companhia de 100 soldados, talvez equivalente ao primeiro sargento do nosso exército brasileiro. A centúria, ela fazia parte de uma coorte, e a coorte era uma subdivisão da legião. A legião tinha mais ou menos 12 mil soldados, uma coorte tinha mais ou menos 1.000 soldados, e uma centúria tinha aproximadamente 100 soldados. E o Cornélio era um homem importante, um homem que tinha pessoas sob sua responsabilidade, um homem influente na sociedade. Mas diz o texto bíblico que Cornélio, em um determinado momento, está orando e um anjo aparece a Cornélio e diz para ele: Cornélio, você tem feito muita coisa boa, mas ainda não é o suficiente para que você seja salvo. Você precisa de ajuda para conhecer verdadeiramente o caminho. Você está perto da salvação, mas ainda não chegou a ela de forma plena. E você precisa de alguém que te ajude. E é interessante que naquela cidade já morava Filipe. Filipe, um dos 7 diáconos, aquele que pregou para o eunuco no caminho de Gaza, aquele que fora transladado pelo Senhor, que tinha sido transladado e aparecido em Azoto, foi pregando até chegar nessa cidade, a cidade de Cesareia. Cesareia Marítima era uma cidade importante, era a capital política do Império Romano na província da Judéia. A cidade de Cesareia era onde ficava o quartel-general dos romanos, naquela região da Palestina, naquela região do mundo. E Filipe já estava morando ali, mas Deus não manda que Cornélio chame Filipe. Deus manda Cornélio enviar mensageiros a 50 quilômetros de distância para chamar o apóstolo Pedro, que estava na casa de Simão. Porque Jesus, quando ainda estava com os discípulos, ele disse ao apóstolo Pedro que nas mãos do apóstolo Pedro estariam as chaves do reino de Deus. Pedro, no dia de Pentecostes, ele abre o reino de Deus para os judeus.
gentios ainda não tinham oficialmente tido a porta do reino aberta para eles. Alguns gentios certamente já estavam convertidos ao Senhor, alguns gentios certamente já estavam servindo ao Senhor, vivendo o Evangelho de forma plena, mas isso ainda não tinha acontecido de forma oficial. E agora o apóstolo Pedro ia inaugurar o reino de Deus para com os gentios. Então, aquele anjo manda que Cornélio envie mensageiros, dá o endereço, manda a localização, como a gente faz no WhatsApp, não é? Manda a localização, o anjo mandou a localização, falou assim: Cornélio, abre o teu WhatsApp aí, eu te mandando a localização, de onde está o apóstolo Pedro. Em tempo real, o Marquinhos falando aqui, então o anjo manda a localização para o Cornélio e fala assim: é nesse lugar que está o apóstolo Pedro. Ele chama Simão, mas as pessoas também chamam ele de Pedro, e você vai até lá e manda que ele venha até você e lhe diga o que você deve fazer. E o Cornélio então chama seus servos, aqueles que compartilham da sua fé, para que nem acha que fica maluco, que ficou maluco, ficou doido, não é? Então ele pega aqueles com quem ele já vinha vindo compartilhando daquilo que ele já estava crendo, e esses homens piedosos, esses seus servos, aqueles soldados que também eram homens piedosos ao seu serviço, eles vão então um dia de viagem e chegam a Jope, na cidade do apóstolo Pedro está hospedado. Lembrando que Jope é também a cidade da onde o profeta Jonas foge da presença do Senhor. Então, Jonas saiu de Jope para fugir da presença do Senhor. Pedro saiu de Jope para abrir a porta do reino de Deus aos gentios. E o apóstolo Pedro está no momento do dia em que ele está com fome, e aqueles homens estão a caminho, quase chegando, e Pedro pede para que uma refeição seja preparada, e ele sobe ao terraço para orar. E enquanto o apóstolo Pedro está orando, ele tem um êxtase, e ele também tem uma visão. Cornélio havia tido uma visão, e agora era a vez do apóstolo Pedro também ter uma visão. O apóstolo Pedro enxerga um grande lençol descendo do céu, e vários tipos de animais estavam sobre esse lençol. Se você já leu a lei de Moisés, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, você vai ver que os judeus tinham alguns animais que eles não podiam comer. Os judeus só poderiam comer animais que fossem quadrúpedes, do casco fendido e que ruminavam. Se não se enquadrasse nessa categoria de animais, eles não podiam comer. E eles não comiam mesmo, eles se abstiam desse tipo de animais, e eles não se alimentavam desses animais. Inclusive, no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, período de 400 anos em que os profetas silenciaram e não houve revelação, e a nossa Bíblia não registra nada desse período, porque os livros que foram escritos nesse período são considerados apócrifos, mas são livros que nos trazem algumas informações históricas. Nesse período, alguns povos pagãos invadiram Jerusalém, profanaram o templo e obrigavam os judeus a blasfemarem o Senhor e a comer carne de porco. E muitos deles morreram, porque se negavam a comer carne de porco. Eles preferiam morrer do que eles obedecer a lei da dieta que foi estabelecida por Deus através da lei de Moisés. E Pedro, nessa visão de ver vários animais nesse grande lençol, e muitos deles eram considerados imundos e impuros para os judeus. Mas uma voz veio do céu e disse assim: Pedro, mate esses animais e come. E o Pedro falou assim: nem que seja Deus falando, eu não vou fazer um negócio desse. E Pedro falou assim: Senhor, o Senhor sabe, eu nunca comi nada impuro, eu nunca comi nada imundo, eu não vou comer isso não. E aí essa visão se repete por 3 vezes. A língua hebraica e a língua grega, eles não têm advérbio de intensidade. Então todas as vezes que alguma coisa é muito importante, ela é repetida. Por isso que Jesus diz: em verdade vos digo. Por isso que o Senhor é santo, santo, santo. Porque quando na língua original não havia advérbios de intensidade, né? Então repetia-se 2 ou 3 vezes a mesma palavra, para mostrar que a mensagem era realmente importante. Isso se repete 3 vezes. O apóstolo Pedro fala assim: eu não vou comer. E Deus repete: Pedro, come. Pedro, eu não vou comer isso. E na 3ª vez a mesma coisa, até que o Senhor diz: Pedro, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Não queira você ser melhor do que Deus. Não queira você ser mais justo do que Deus. Porque em alguns momentos nós achamos que somos mais justos que o Senhor.
Em alguns momentos nós achamos que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida está contrário àquilo que nós entendemos como sendo aquilo que Deus tem para nós, e por isso nós não queremos abrir mão das nossas convicções para aceitar o propósito de Deus para as nossas vidas, ainda que seja o próprio Deus falando conosco. É bem verdade que há muita heresia por aí, é bem verdade que há muita falsa profecia, é bem verdade que às vezes nós mesmos nos enganamos, achando que estamos recebendo algo do Senhor, quando na verdade estamos sendo enganados por Satanás e enganados por Diabo. Mas essas duas visões, a visão de Cornélio e a visão do apóstolo Pedro, fez toda a diferença na história da igreja e na nossa história, porque, ao menos que eu não saiba, nenhum de nós aqui é judeu. Tem algum judeu aqui? Não, né? Não estou certo. Nenhum de nós aqui é judeu, mas todos nós somos salvos pela graça, porque um dia um anjo apareceu a Cornélio. Cornélio viu um anjo e ele mandou buscar o apóstolo Pedro, e a porta da graça foi aberta para os gentios, e por causa disso nós estamos aqui. E é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e ver que Deus se apresenta a pessoas. É maravilhoso nós olharmos para a Bíblia e ver que nós servimos a um Deus que se manifesta, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus presente, a um Deus que fala conosco e um Deus que aparece em visões para nós. Um Deus que é capaz de se revelar a nós, de abrir os nossos olhos, de nos dar novas perspectivas, de nos instruir a respeito da nossa espiritualidade, de nos ensinar a abrir mão de muita coisa que é apenas religiosidade aparente, porque aquela dieta do Antigo Testamento estava sendo abolida pelo Senhor. Aquilo já não era mais necessário, aquilo já não era mais importante, foi uma lei transitória, algo que Deus ordenou para aquele momento, para aquele tempo, para distinguir Israel dos demais povos, para cuidar da nação, mas agora isso já não era mais importante. Deus já não estava levando isso mais em conta, e Pedro precisava de uma nova visão, Pedro precisava de uma nova perspectiva, e eu e você que aqui estamos hoje, precisamos enxergar aquilo que Deus tem para nós, amém? Eu quero muito enxergar o que Deus tem para mim. Eu desejo muito ter revelações do Senhor, eu desejo muito que Deus fale comigo, eu desejo muito que Deus me mostre caminhos, que Deus me mostre que Ele realmente deseja de mim. Eu desejo muito enxergar, eu desejo muito ver aquilo que o Senhor deseja da minha vida. Eu não quero andar por minha conta, eu não quero andar pela minha própria vontade, eu não quero andar pelos meus próprios instintos, mas eu quero a cada dia ser instruído pelo Senhor. Eu quero ter os olhos abertos, eu quero ter os olhos sensíveis a enxergar aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ter visão de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a vida da minha família, para a vida dessa igreja. E eu creio que todos nós aqui queremos, todos nós queremos uma visão de Deus, amém? Amém. Mas como que a gente vai conseguir isso? Como que acontece a revelação de Deus na vida de cada um de nós? A primeira coisa que eu vejo que é um preceito importante para que nós possamos ter visão de Deus, é estar servindo a Deus, estar servindo ao Senhor. Porque Pedro tem uma visão quando ele está em Jope. O que Pedro está fazendo em Jope? Discipulando pessoas, servindo a Deus. Cornélio teve uma visão dos céus, ele viu um anjo. Quem quer ver anjo? Amém? Todo mundo que gostaria de ver anjo. Mas o que Cornélio estava fazendo? Servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus, dando esmolas, cuidando de pessoas, provavelmente falando do amor de Deus para essas pessoas, porque já havia os servos na sua casa que também eram piedosos. A família de Cornélio praticava o que ele praticava também, está aí no texto. Então, nós queremos muito ter revelações de Deus. Para nós é fascinante, nós que somos evangélicos, pentecostais, presbiterianos, porém pentecostais, somos aqueles que são chamados de creem nos dons carismáticos, dom de revelação, dom de profecia, dom de línguas, interpretação de línguas, cremos em todas essas coisas, desejamos isso, devemos orar por isso, se já não estamos orando, devemos orar buscando isso, porque devemos desejar isso tudo, mas para enxergar aquilo que Deus tem para nós, é preciso estar trabalhando pelo Senhor, é preciso estar se dedicando ao Senhor, é preciso estar andando com Deus.
Pastor, mas o que isso significa? Então eu tenho que pegar um cargo aqui na igreja? Eu tenho que ser evangelista, pastor, discipulador, missionário, pregador? Também. Mas você pode fazer a obra de Deus no seu trabalho. Você pode fazer a obra de Deus na rede social. Hoje todos nós temos uma ferramenta poderosa nas mãos para fazer a obra de Deus. Você pode fazer a obra de Deus lá no comércio, na fila do banco, dentro do ônibus, andando na rua. A gente faz a obra de Deus em todas as lugares. Pedro estava servindo ao Senhor, estava lá cuidando de pessoas em Jope, e ele viu aquilo que Deus queria lhe mostrar, queria fazer através da vida dele. Teve uma visão de Deus. Cornélio estava servindo ao Senhor, socorrendo os menos favorecidos. Irmãos, Cornélio era um homem que não precisava disso. Olha para a situação de Cornélio. Cornélio não precisava se envolver com isso. Ele era oficial do exército, ele poderia crer no Senhor, entrar para dentro da sua casa e ficar tudo bem. Mas era um homem que, mesmo não sendo aceito pela religião, era um homem que, mesmo não podendo participar de todos os aspectos da fé que ele havia abraçado, ele não podia ir ao templo, não podia oferecer sacrifícios, ele não podia ser aceito na comunidade religiosa daquela época, mas isso não impediu ele de servir a Deus. E porque estava servindo ao Senhor, ele tem uma visão. Deus se revela a ele, Deus vem ao encontro dele, fala: Cornélio, você fez algo que me chamou a atenção. As suas esmolas subiram diante de Deus, estão em memória diante de Deus. Então nós queremos ter visão de Deus, mas o que nós temos que fazer? Porque, irmãos, não é nenhum certo Netflix que a gente vai ter visão de Deus, não. Nem novela na televisão. Novela nós já sabemos, né? Universidade do Capítulo, né? Todas elas. A malhação é vestibular. Não é vendo essa porcaria que a gente vai ter visão de Deus. Não é batendo boca na rede social, né? Falando de coisa que não deve na rede social, que a gente vai ter visão de Deus. Não é acessando conteúdo impróprio na internet que a gente vai ter visão de Deus. Não é ouvindo essas músicas aí que só falam porcaria que a gente vai ter visão de Deus. Se você quer enxergar alguma coisa da parte de Deus para a sua vida, se eu quero enxergar alguma coisa da parte de Deus para a minha vida, é preciso que eu esteja envolvido com o reino de Deus. É preciso que eu esteja interessado em participar da obra de Deus. Pedro estava interessado, Cornélio também. E graças ao interesse deles, nós estamos aqui hoje. Amém? Segunda coisa que a gente aprende no texto é que, para que nós possamos ter visão de Deus, revelações do Senhor, é preciso ter vida de oração. Porque o momento em que Pedro enxerga a visão do Senhor para ele, e no momento em que Cornélio enxerga o anjo trazendo uma mensagem de Deus para ele, o que os dois estavam fazendo? Orando. Pedro subiu ao terraço para orar, está no texto. E Cornélio estava em oração quando o anjo aparece. Para ter revelação de Deus, nós temos que ter vida de oração, compromisso de oração. É muito triste o fato de que as nossas reuniões de oração são vazias. Estava conversando com um irmão que já foi dessa igreja, já é pastor, já foi dessa igreja um tempo atrás. E ele falou assim: e os meus amigos lá, o irmão fulano, o irmão ciclano, não vou falar os nomes, eu vou ficar curioso. Eu falei assim: então todos bem, graças a Deus. Eu disse: rapaz, a gente era o povo do monte. A gente não saía do monte, a gente ficava mais tempo do monte do que na casa da gente. E era uma bênção, Deus falava, e as revelações vinham, o Senhor falava com a gente ia pregar o Evangelho, as pessoas se convertiam, era maravilhoso. Mas e aí? E hoje? Nós estamos indo ao monte? É necessário ir ao monte? Pode orar no monte, pode orar aqui na igreja. Ele tem 2 reuniões de oração na semana. Tem 2 oportunidades para orar. Ah, pastor, mas eu gosto de orar no monte. Amém, ora onde você quiser. Mas aqui tem 2 reuniões de oração, que seria muito bom que você viesse. Para nós orarmos juntos. Porque nessas 2 reuniões de oração, garanto para você conversar aqui. Para nós buscarmos ao Senhor juntos. Buscarmos juntos revelações de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa carreira profissional, para a nossa vida financeira, para essa igreja, para o nosso ministério. Mas se nós não desenvolvermos uma cultura de oração, uma vida de oração, um tempo de oração, nós não vamos conseguir enxergar o que Deus tem para nós. A gente vai começar a enxergar os efeitos da igreja,
defeito do pastor, problema da esposa, problema dos filhos, problema do governo, o problema do governo, queremos enxergar tudo que a gente não quer enxergar. Mas nós vamos conseguir enxergar aquilo que desejamos, porque como vocês disseram, eu também disse aqui, eu quero enxergar o que Deus tem para minha vida. Eu quero enxergar a vontade de Deus para minha vida. Eu quero enxergar o propósito de Deus para minha vida. Mas isso acontece quando a gente resolve buscar a Deus na oração. O anjo chega para o Cornélio e diz assim: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram diante de Deus. Cornélio, um homem envolvido com a obra de Deus, um homem envolvido com a oração, conseguiu enxergar a glória de Deus. Pedro, um homem envolvido com o poder de Deus, com o trabalho do Senhor, envolvido com a oração, conseguiu enxergar a mensagem de Deus para ele, conseguiu enxergar a glória de Deus na vida dele. Eu e você precisamos nos envolver, desenvolver a nossa vida de oração. A igreja da Coreia do Sul experimentou um grande crescimento, experimentou uma explosão de crescimento na Coreia, porque as igrejas se reuniam todos os dias às 5 horas da manhã para orar. O pastor Hernandes conta um testemunho que ele esteve na Coreia, a igreja presbiteriana da Coreia. Na Coreia não se organizava a igreja, não sei hoje como é que está, mas naquele momento não se organizava uma igreja se ela não tivesse uma reunião regular de oração todos os dias às 5 horas da manhã. E o pastor Hernandes conta que ele foi numa reunião dessa. Quando ele chegou lá, precisava de gente para organizar o estacionamento. Tamanha era a lotação da reunião de oração às 5 horas da manhã. E aí ele perguntou para o irmão assim: isso é cultural, né? É cultura de vocês levantar cedo? Eu disse: não, não é cultural, é que a gente precisa de Deus. O mundo inteiro levanta de madrugada para ganhar dinheiro. A gente levanta de madrugada porque a gente precisa de Deus. E a igreja experimentou um grande crescimento. E tristemente eu ouvi alguns dias atrás que a igreja da Coreia parou de orar. E já começou a experimentar a diminuição do número de pessoas que estão congregando. Porque pararam de orar. Você já deve ter tido experiência na sua vida pessoal daquilo que Deus faz quando você decide orar mais. E você também já experimentou o declínio que é abandonar a vida de oração. Eu quero muito, irmãos, ter revelações de Deus. Eu quero muito ter experiências novas com o Senhor. Mas eu entendo que eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais o Senhor. Uma excursão de jovens americanos foi até a Inglaterra certa feita e visitaram uma casa de John Wesley. E quando eles entraram no lugar, no cômodo onde John Wesley orava, o chão estava gasto, marcado com os joelhos de John Wesley. E um daqueles jovens seminaristas ajoelhou no mesmo lugar, colocou os joelhos sobre as marcas dos joelhos de John Wesley. E ele orou pedindo: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O professor colocou as mãos nas costas dele e disse assim: fique tranquilo, Billy Graham, o Senhor fala. Quando perguntaram a Billy Graham do que ele se arrependia já no final do seu ministério, ele falou: eu me arrependo de não ter orado mais, de não ter lido mais a Bíblia. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século passado, gente de oração. Quando a gente vê os exemplos bíblicos de pessoas que tiveram visão de Deus porque estavam envolvidas com a obra de Deus, nós vemos muitos exemplos. Nós vemos o exemplo de Moisés, que teve uma revelação de Deus porque estava trabalhando. Nós vemos o exemplo de Gideão, olhando o trigo no lagar, teve um encontro com Deus. Nós vemos o exemplo de Pedro, que estava trabalhando, tinha pescado a noite inteira, quando teve encontro com Jesus. Jesus quer se revelar a nós, mas Ele quer se revelar a nós quando a gente estiver trabalhando. Em relação à vida de oração, Isaías viu um alto sublime trono e viu o Senhor assentado. A mensagem que foi ministrada aqui semana passada, quando ele estava orando. Saulo teve a visão de Ananias, que chegava e orava por ele quando ele estava cego em Damasco, enquanto ele estava orando. Zacarias, o pai de João Batista, recebeu a mensagem de que a esposa dele teria um filho que seria um grande profeta, quando ele estava no templo orando. E eu e você queremos ter visões e revelações do Senhor, mas não queremos orar. Não temos vida de oração, não temos propósito de oração. E aí a gente fica tentando resolver tudo do nosso jeito, na nossa força, com a nossa suposta sabedoria.
vamos mais orar com mais, vamos conhecer melhor a Deus. E vamos lutar menos com as nossas próprias coisas. E vamos experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas é preciso orar. Se a gente não decidir orar, não desfrutaremos, não veremos. E viveremos uma vida cristã rasa. Um cristianismo inoperante. E a última lição que nós aprendemos nessa parte dessa história, porque a história não acabou. Nós vamos continuar falando desse mesmo assunto na semana que vem. Se o Senhor Jesus não voltar. Se Ele voltar, aí a gente não precisa mais de Bíblia, não precisa mais de culto, não precisa mais nada. Nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, tomara que Jesus volte ainda hoje. Se Ele não voltar, a gente vai continuar a história da semana que vem. Mas nesse trecho do texto que nós lemos aqui, a terceira lição que nós aprendemos é que a revelação de Deus para nós, ela tem como propósito revelar aquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes nós queremos a revelação de Deus, mas queremos a revelação para saber se Deus concorda com aquilo que a gente deseja. O Cornélio achava que estava tudo muito bem com ele. O anjo aparece e fala assim: está tudo bem não, Cornélio, você precisa mudar. Você precisa aprender algo que você ainda não viu. Então, tem trabalho ainda a ser feito. Vai ter que chamar o Pedro. E o Pedro vai ter que vir aqui na tua casa para te dizer o que você deve fazer. O Pedro estava lá em Jope, achando que estava tudo certo, estava tudo bem entre ele e o Senhor. O Senhor chama o Pedro e diz: Pedro, agora você vai fazer um negócio totalmente diferente do que você vem fazendo até agora. Coisa que você acha que é impossível fazer, você tem que fazer. E quando você fizer, vai dar um problema. E a gente vai ver na sequência do texto que Pedro obedece a Deus, mas tem que prestar conta depois. Uma igreja enfurecida com ele. Porque a visão de Deus tem a ver com a vontade dele para a gente, não com aquilo que nós queremos. Então, às vezes nós queremos ter revelações de Deus para nós, mas que Deus não contraria a nossa vontade. Que Deus não apareça aqui para me dizer que eu tenho que amar quem eu não quero amar. Que Deus não apareça aqui para me dizer que eu tenho que servir onde eu não quero servir. Que Deus não me apareça aqui para me dizer que eu tenho que abandonar o pecado que eu não quero abandonar. Então, se o Senhor quiser aparecer, tudo bem, mas que não seja para me contrariar. Mas quando nós olhamos para a Escritura, geralmente quando Deus aparece para alguém, é para mostrar que alguma coisa está errada, precisa ser corrigida. Nós vimos aqui na mensagem da semana passada, que pregação maravilhosa. Está lá no YouTube também, só procurar lá. E quando Isaías vê o Senhor, ele fala assim: eu estou perdido. Meus olhos viram o Senhor, agora eu vou morrer. Quando Pedro tem a revelação de que Jesus é o Cristo, diz: Senhor, afasta-se de mim, eu sou um homem pecador. Quando João enxerga o Senhor na ilha de Patmos, ele cai como morto. Quando o pai de Sansão tem noção de que ele foi visitado por um anjo de Deus, ele diz para a esposa dele assim: mulher, a gente vai morrer. Porque nós vimos Deus, ninguém pode ver Deus e continuar bem. Porque quando a gente tem noção de quem é Deus, irmãos, nós conseguimos ter consciência do nosso próprio pecado. Aquele povo do deserto, eles olharam para o Monte Sinai. Eles viram o Monte Sinai chacoalhando com a glória e com a presença de Deus. Eles disseram para Moisés: nós não podemos ouvir a voz desse Deus, porque se nós ouvirmos a voz desse Deus, nós seremos fulminados. Tamanha é a grandeza, tamanho é o poder, tamanha é a majestade do Senhor. Então, se nós quisermos ter a revelação do Senhor, nós precisamos estar dispostos a deixar que Ele mude a nossa vida, a deixar que a brasa seja tirada do altar, os nossos lábios sejam tocados, para que o nosso pecado seja purificado. E essa é a terceira lição que esse texto nos traz.
Quem quer ter a revelação de Deus, é preciso servir o reino de Deus, é preciso ter vida de oração, e é preciso deixar que o Senhor fale o que Ele quiser a respeito daquilo que está errado em nós, para que possamos ser purificados, para que possamos ser aperfeiçoados. E aí a pergunta é a mesma: nós queremos ter revelações de Deus para nós? O quanto desejamos que Deus revele os seus planos para a nossa vida, para o nosso ministério? O quanto nós temos preparado oportunidades para que isso aconteça? Porque se nós queremos ter revelação de Deus, nós precisamos preparar o caminho, precisamos preparar as oportunidades, precisamos criar o ambiente necessário. E a maneira como nós temos vivido, irmãos, demonstram que nós realmente temos essa vontade, ou a gente está mais interessado no quanto vamos ganhar no fim do mês, quem vai ganhar a política, que time de futebol vai ser campeão, quem ficou com quem no fim da novela, como é que termina a série que a gente está assistindo. Quais são os nossos maiores interesses? Nosso maior desejo é realmente ter revelações de Deus? A nossa maneira de viver está mostrando que nós estamos preparando o ambiente para receber tais revelações? Você que nos acompanha à distância, quer conhecer Jesus? É preciso que o busquemos de todo o nosso coração. A palavra do Senhor diz, o profeta Jeremias: eu não estou enganado, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estamos muito envolvidos com esse mundo, estamos muito mundanos. Mundano não é só quem bebe, quem usa droga, quem vai para balada, não é só isso. Nós estamos muito acostumados com esse mundo, muito ambientados aqui. Precisamos relembrar que esse mundo não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar, somos peregrinos aqui, somos forasteiros aqui. Cantávamos antigamente, cantamos ainda de vez em quando: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Você se sente assim? Ou está se sentindo em casa assim? Você se sente que esse mundo é hostil, não é o nosso lugar, que precisamos urgentemente sair daqui? Ou está se sentindo à vontade, se sentindo bem, acomodado? Não é comum hoje em dia falar na volta de Jesus e os crentes dizerem assim: tudo bem, Jesus vai voltar, mas não precisa ser agora. E isso é muito triste, isso é terrível. Precisamos desejar ardentemente a volta de Cristo, precisamos viver como quem está se preparando para a viagem. Lembra da Páscoa lá no Antigo Testamento? Ainda é assim. Como é que os israelitas, ao sair do Egito, deveriam comer a Páscoa? Mochila nas costas, cajado na mão, sandálias nos pés, preparados para a viagem. É assim que nós devemos viver. O sangue já foi passado nas portas, Cristo já derramou o sangue. É o Cordeiro Imaculado que foi morto por causa dos nossos pecados, para tirar a condenação da morte de cima de nós. E agora nós andamos junto com Ele, após Ele, seguimos os seus passos. Mas se nós estivermos muito acomodados nesse mundo, o Senhor não faz questão nenhuma de não ser procurado por nós, porque Ele não precisa de nós. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus nos ama, mandou Jesus para morrer por nós, mas não precisa de nenhum de nós. Nós precisamos dele, mas se quisermos vê-lo, é preciso estar servindo no reino, vida de oração, e aceitar a sua vontade, saber que Ele muitas vezes não quer falar aquilo que nós queremos ouvir. Então a gente conclui dizendo o seguinte: que Jesus disse que aqueles que quisessem segui-lo deveriam negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. Também nos ensinou a orar, rogando-lhe pelo seu reino, e através do poder do Espírito Ele nos capacita a buscar conhecer o melhor a cada dia, para que dele seja a glória, a honra e o louvor. Eu quero ter a revelação de Deus.
Mas eu preciso mudar. Se você também quiser, a gente pode orar juntos. Eu vou pedir para você ficar em pé para a gente orar. Mas se você achar que tudo isso não passa de grande bobagem, fica sentado, não precisa levantar não. Eu estou com meus olhos fechados, eu não sei quem levantou e quem não levantou, mas eu gostaria que você levasse essa mensagem a sério. Se você acha que está muito bem como está e não precisa de mudança, não precisa ficar em pé, pode ficar sentado, nem vou saber que você não levantou. Só levante se você realmente quer ter revelações de Deus, se você quer enxergar o Senhor. Não sei se você vai ver anjos, se você vai ter sonhos, se você vai ter visões, se Deus vai falar no seu coração, na sua mente. Isso pode acontecer das mais variadas formas. Mas eu quero que você só faça essa oração comigo se esse for realmente o desejo do teu coração. Se você realmente estiver decidido em preparar o ambiente para receber revelações do Senhor. Se você estiver pensando em orar e falar assim: Senhor, a partir de hoje eu vou me envolver mais no teu reino. Se o Senhor vier falar comigo, o Senhor vai me achar servindo, vai me encontrar servindo, trabalhando. Só faça essa oração comigo se você estiver decidido a orar mais a partir de hoje. Se você for falar com o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu vou te buscar com mais intensidade, com mais fervor, com mais energia, vou colocar mais envolvimento nessa vida de oração, porque eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero te conhecer melhor, então eu vou orar mais. Só faça essa oração comigo agora. Se você realmente estiver decidido a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Senhor, eu estou aqui, faça de mim aquilo que o Senhor quiser fazer. Sou um vaso nas suas mãos, tu és oleiro. O Senhor pode me quebrar e me transformar quantas vezes o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Se essa não for a tua vontade, não fique em pé, não ore comigo. Você que está à distância, se não conhece Jesus ainda, se você quer entregar sua vida a Cristo para ter revelações de Deus, fique bem onde você está. Se você puder ficar, se não puder, coloque a mão no seu coração e faça essa oração conosco. O Senhor quer salvar você. Jesus morreu por causa dos seus pecados. Você não precisa mais carregar o peso da culpa. Você pode ser salvo por Cristo Jesus agora. E Ele quer se revelar a você. Ó Deus, tu és o Deus vivo, tu és o Deus presente, tu és o Deus transcendente, tu és o Deus que se importa conosco, que participa da nossa vida. Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam visões, sonhos, e os jovens teriam visões. Sobre os servos e as servas, o Senhor derramaria o seu Espírito, e nós queremos que esse Espírito seja derramado sobre nós. Precisamos, ó Deus, de uma vida mais profunda, de uma experiência mais intensa contigo. Precisamos te conhecer mais intimamente. Precisamos ouvir a tua voz mais nitidamente. Precisamos ser tocados pelo Senhor de forma mais intensa, Senhor. E nós sabemos que não é culpa do Senhor que nós não desfrutamos disso. Sabemos que o Senhor está presente e está disponível. Sabemos que o Senhor é bom e está acessível. Sabemos que o Senhor é poderoso, mas também é misericordioso. Sabemos que a tua graça está sendo derramada sobre nós e muitas vezes nós é que não desfrutamos. Nos envolvemos muito com esse mundo e tão pouco com a tua obra. Temos tempo e disponibilidade para realizar as mais variadas tarefas, mas não para servir ao Senhor. Temos tempo para passarmos horas e horas com coisas que não edificam, coisas inúteis,
mas não temos tempo para orar. Não temos tido tempo de oração. Desejamos que o Senhor fale conosco, mas não queremos abrir mão de convicções que nos são importantes. Não queremos mudar, não queremos que o Senhor nos confronte. Tenha misericórdia de nós, Senhor. As pessoas que estão orando comigo nessa noite aqui e à distância, só estão fazendo isso porque desejam novas revelações do Senhor, novas visões. Querem enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Deus, ver a Tua glória. Nós queremos, ó Senhor, que Tu nos mostres a Tua vontade. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, seja por profecias, por sonhos, por visões, seja, Senhor, falando ao nosso coração, em voz audível ou não. Pai, nós queremos conhecer-te melhor, ter um relacionamento mais intenso, mais profundo, mais estreito contigo. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos preparar esse ambiente de comunhão com o Senhor, esse ambiente de serviço, de oração, de submissão à Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Espírito de Deus, toma o controle da nossa vida, nos dirige, nos oriente, nos conduza por esse caminho. Queremos ver o Senhor. Isaías viu o Senhor, João viu o Senhor, os discípulos viram a sua glória na transfiguração. Pedro teve visões, Paulo teve visões. Senhor, queremos enxergar mais. Faça cair as escamas dos nossos olhos. Prepara-nos, Senhor, para que possamos te conhecer melhor. Nos ajude a nos desligarmos desse mundo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a abrirmos mão desse mundo para glorificarmos o Teu nome. Nos ajude nisso, Deus. Obrigado por esse tempo na Tua presença, Senhor. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez, Pai. Leva-nos debaixo da Tua graça para os nossos lares, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado na nossa vida todos os dias, todos os momentos, até que o Senhor venha nos buscar. Aleluia. E agora, queridos, com o grande amor de Deus, na graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor Jesus, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Aleluia. Sentai-vos. Você pode ter aí um minutinho de oração de gratidão ao Senhor. Eu quero dar um abraço de você lá na porta. Amém.